A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje se inicia os livros poéticos, né? Na verdade, o livro de Jó já inicia ontem, quando eu dei a aula de Jó, quando eu acabei o livro de Esté, os livros históricos acabaram em Esté, né? De Josué até Esté, os livros históricos, e o Pentateuco, os 5 primeiros livros, são de Gênesis a Deuteronômio. Então, dá início ali de Josué até Esté, os livros históricos e toda a história, né? Eu falei já, pontuando cada livro. E ontem eu iniciei o livro de Jó, que começa os livros poéticos e vai até o livro de Cantares. E hoje nós vamos estar falando do livro de Cantares, Provérbios e Eclesiásticos, cuja a autoria é de Salomão, né? Filho do rei Davi. E após essa aula eu vou estar gravando o livro de Salmos, aí a gente fecha, né, os livros poéticos de Jó até o livro de Cantares, né? São 5 livros, os livros poéticos, e depois a gente vai entrar nos profetas maiores, né? De Isaías até Daniel. A gente vai estar falando aí em dias posteriores. O livro que eu vou estar falando dos 3 livros de Salomão que ele escreveu, porque é bem curto, né? O resumo de cada um, então eu vou gravar em uma aula só as aulas, né? E em algum determinado tempo eu vou estar gravando também, igual os profetas menores, após os profetas maiores, eu vou estar gravando em bloco, né? Em 3, em 3, em 3, em 3. 12 livros que tem 12 profetas menores, né? Então eu vou estar gravando em bloco para poder a gente fechar o Antigo Testamento. O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Ele é o tema central, é amor conjugal e fidelidade. A palavra-chave é amor. O panorama, poema lírico em forma de diálogo entre o noivo e a noiva. Celebra o amor romântico puro e comprometido. Mostra que o amor é a criação de Deus e deve ser vivido com santidade. A ênfase espiritual, o valor do casamento e da intimidade dentro da aliança, também é interpretada de forma alegórica, retratando o amor de Deus para Israel ou de Cristo com a igreja. Então, aqui, irmãos, no livro de Cantares, sempre vai surgir analogias ou alegorias, né? Referindo-se como Salomão Cristo e a Sulamita, a igreja, né? Pregadores vão usar essas alegorias para poder, por causa do amor, né? Que envolve um ao outro, né? É muito interessante o livro de Cantares, porque até quase foi estipado, né? Não foi colocado esse livro porque contém palavras pesadas de amor, né? Salomão falou que ia beber a taça de vinho no umbigo da sua esposa, né? Da sua noiva. E esse livro é um livro muito particular, sensual, né? Então quase esses estudiosos tiraram, mas deixaram porque isso representa a comunhão, relacionamento de um para o outro, tanto o povo de Israel com Deus, tanto a igreja com Cristo, né? E tanto o marido com a mulher. O relacionamento íntimo, ele faz parte, sexual faz parte do relacionamento de um amor de 2 pessoas, né? Isso é interessante, até em palestras de casais é falado isso, né? Essas palavras românticas, tanto de um para o outro, né? Faladas um para o outro, retratam o amor sentido e vivido prático. É importante esse livro de Cantares para nós nos dias de hoje, né? E também mostra a criação de Deus com a sua santidade, com amor sobre a terra, né? Essa aliança que Deus fez, tanto com o homem como com a terra, desse relacionamento amigável. Tudo que Deus ele manda as suas criações, ou até mesmo a tua criação, ela produz, faz pela essa intimidade. Isso também faz uma forma alegórica também. Muitas coisas dá para fazer analogias ou alegorias
lá no Novo Testamento, a Bíblia toda, o tema central é Cristo. O livro de Provérbios, o tema central é sabedoria prática para a vida. Palavra-chave, sabedoria. Lembrando que Cantares, Salomão estava jovem ainda, apaixonado, né? E não tinha muita experiência. O livro de Provérbios, agora que a gente vai falar, é um livro que ele está em meia idade. Ele vai começar a ter sabedoria das coisas que ele viveu, do tempo que ele perdeu, enfim, né? E o panorama aqui do livro de Provérbios, o resumo, é a coleção de ditados, máximas e conselhos. Ensina como viver corretamente em áreas como família, trabalho, palavras e decisões. Constrata o sábio com o tolo, né? Essa diferença do sábio e o tolo, inclusive a mulher, né? A mulher sábia edifica sua casa e a tola a destrói. ênfase espiritual, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A vida bem-sucedida está ligada à obediência a Deus. Salomão, ele era um jovem ainda e ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Deus o deu. Não houve alguém mais sábio na terra como Salomão. E o livro de Provérbios retrata o quanto ele agiu errado. Então ele vai aconselhar nós, até mesmo nós mesmos, quando muitas coisas a gente fizemos sem pensar ou por falta de experiência, a gente errou em muitas decisões, a gente vai querer aconselhar na meada da nossa vida, né? Então, Salomão usou isso para nós enxergarmos hoje, né, que o temor de Deus é o princípio de tudo. Quando ele começou a ter temor daquele que estava acima dele, por mais que ele já tinha algo humano que Deus o deu, ele viu que quem estava acima dele era mais poderoso e fazia em prol dele, em tudo que estava ao redor. Então, ele sempre vai fazer comparativos, né? Interessante, vai colecionar ditados, conselhos, vai datar sentidos, né, em todos os âmbitos, em áreas nossas. Isso é interessantíssimo, porque a gente vai começar a ter um equilíbrio emocional, sentimental, familiar em todas as áreas. E o livro de Provérbios é interessante você ler para ter esse equilíbrio, para ter uma firmeza, tanto na área física, espiritual, ou em todas as áreas que a gente possa encontrar um conselho, né, vai ter através da prática para a vida, né, através da sabedoria. O livro de Eclesiastes, o tema central, Eclesiastes, tema central, o sentido da vida. A palavra-chave, vaidade. Então ele já está no fim da sua vida já, né, está na terceira idade, como posso assim dizer. Então ele vai começar a relatar as vaidades da vida, que às vezes a gente se prende a isso e não se apega às coisas que realmente tem que ter. É chamado livro do pregador, Eclesiastes. Reflexão, panorama, reflexão fisiológica sobre a vida debaixo do sol. Primeiro ponto, mostra que a riqueza, prazer, trabalho e sabedoria humana não satisfazem plenamente. A repetição da expressão tudo é vaidade, logo no primeiro capítulo você vai ver vaidade, vaidade, tudo é vaidade. ênfase espiritual, a verdadeira realização está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sem Deus tudo perde o sentido, né? Ele vai se referenciar no livro de Eclesiastes muitas filosofias, né? O tempo que Deus dá ali, né? O Eclesiastes 3, tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, tempo de colher aquilo que se plantou. Então, ele está falando sobre o tempo, mas além disso, ele está falando que tem alguém acima de tudo. O livro de Provérbios e Eclesiastes se conecta muito, mas o livro de Eclesiastes ele está bem mais experiente, mais ainda do que o livro de Provérbios, né? Ali ele já está falando no Provérbios em temer, que ele já está mandando guardar os mandamentos, porque tudo que a gente faz aqui nessa terra, relacionamentos, trabalhos, tudo que a gente temos esporadicamente vivendo aqui, isso é passageiro, mas o que tem sentido
é estar na presença do Senhor. Imagine-se ele, irmãos, olhando no espelho, vendo um menino garoto, novo, cheio de vida e saúde, e ele olha no espelho e ele olha um homem velho, que tudo passou, a aparência, a boniteza, tudo se passou. E agora ele se declina e vê que aquele tempo de formosura, aquele tempo de lauréis, de glória se passou, e agora ele está no fim da vida. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes nos ensina que um dia a gente vai olhar e vai ver o tanto que a gente podia fazer e não fizemos. Tudo que a gente agiu errado, sendo que a gente podia agir certo. De tantas pessoas que nos aconselharam, nossos pais, falou tanto e a gente tomou decisões precipitadas e quebramos a cara. Talvez nós chegaríamos, Salomão estava dizendo para nós, e até mesmo nós sabemos disso, que a gente chegaria em lugares maiores, mas por falta de temor a Deus, de falta de entender algumas coisas, por falta de ouvir conselhos de casa e tantos aqueles que queriam o nosso bem, que não teve nenhum êxito, porque nós não queremos servir a algum conselho ou ouvir alguém que seja experiente. Tudo é vaidade, tudo se passa. Então, quantas coisas a gente queria fazer diferente, não podemos fazer. Quantas coisas a gente podia agir diferente e a gente não podia agir. Podemos agir, mas não fizemos. E hoje nós temos aqui, irmãos, através dessa aula aqui, de Deus dar sentido a tudo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Com Jesus, a nossa vida tem sentido, tem cor. Sem Jesus, sem Deus, a nossa vida é como uma vida em preto, em branco. Então, você jovem que me assiste, você que está na segunda idade ou na terceira idade, você tem ainda, muitos falam que Salomão morreu sem salvação, mas não. Ele se arrependeu só nas palavras dele, de meio de vida e de fim de vida. A gente vê os conselhos, a preocupação de ele estar ali escrevendo ou botando alguém para escrever os sentidos da vida, as falhas dele, os conselhos que ele deu para nós não cairmos nas mesmas falhas. Isso mostra arrependimento. Ninguém se arrepende sem antes deixar um legado. Ele deixou um legado para nós, né? De temer a Deus e também confessar, né? A Bíblia lá também em Provérbios diz que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus o levantará. Também diz assim, se você confessar e deixar o seu pecado, você alcança misericórdia. Ele estava falando dele, estava falando de nós, que nós devemos deixar isso, temer a Deus, deixar o pecado, confessar, se arrepender e dar testemunho daquilo que a gente vivemos e erramos, mas nós estamos falando para alguém para não errar, porque nós cometemos esse erro. Então, o que podemos deixar é conselhos e falar que tudo é vaidade, mas o que dá cor, sentido à vida é Deus. Deus em primeiro lugar, e seguir os seus mandamentos. Está aqui, o pergaminho está aqui na nossa frente, a bússola, o GPS para não se perdermos. Talvez o poder, o dinheiro, tem deixado muita gente descontrolada, sem destino, sem norte. Tem algumas coisas materiais, tem afastado as pessoas de Deus e de ler a palavra ou de ter uma vida segundo a palavra. Salomão está falando para nós que um dia ele abriu o olho e viu e resgatou aquilo que ele não dava valor, mas no final da vida ele deu valor e aconselhou nós para hoje. Essas 3 cartas está escrita para nós botar em prática aquilo que ele não conseguiu fazer, mas aconselhou: arrependimento, temor a Deus, confessar, aconselhar, boas obras, servir ao Senhor de todo o teu coração e seguir os seus mandamentos.